iniciativa do Fernando e da sua equipe, que nos trouxe até hoje, e hoje incluído, um notabilíssimo grupo de colegas que nos põem a refletir sobre assuntos importantes da nossa vida. Hoje tenho um prazer também muito particular de cumprimentar o professor António Dias Figueiredo, com quem, em tempos que já lá vão, partilhei muitas sessões de trabalho de coisas diversas, nomeadamente na Ordem dos Engenheiros, e a quem me habituei a admirar imenso, acreditem, a sensatez, a profundidade de conhecimento e a disponibilidade para ser útil à sociedade. São qualidades que o António Dias Figueiredo tem e que eu gostaria neste momento de comentar e dizer muito obrigado, António, mais uma vez pela disponibilidade para sermos ouvidos, para nos dizer o que pensas hoje e para nos pôr a refletir mais um bocadinho. Muito obrigado também e vamos trabalhar. Bom, se me permitem, o Sr. Professor, antes de iniciar a sua apresentação, só dar mais uma pequena nota, que achei alguma curiosidade. Pelo seguinte, eu pedi a todos os oradores se me podiam enviar um pequeno CV, um short CV, e fiquei um pouco, costuma-se dizer primeiro estranha-se, depois entranha-se, fiquei um bocadinho admirado da forma como o professor António Dias Figueiredo me respondeu, e fiquei a pensar na resposta e depois percebi que o professor é adepto do quanto menos melhor, e portanto aquilo que vou fazer é apresentar o professor, se é que precisa de alguma apresentação, mas vou ler aquilo que o professor me enviou. Então, para a apresentação do professor, o que é que nós temos? Temos professor emérito e investigador da Universidade de Coimbra. Portanto, menos é mais. Muito obrigado, professor. Portanto, o palco é seu. Esteja à vontade. Obrigado. Os meus votos de boas-vindas a esta conversa. Também agradeço as palavras simpáticas. Também tive muito prazer em trabalhar com o Sr. Reitor e tenho muito gosto em vê-lo neste momento, agora nesta atividade. E é para mim um prazer grande colaborar nesta iniciativa da Universidade Portucalense, à qual pertencem várias pessoas por quem tenho muita consideração e estima. Portanto, é de facto um prazer. É também um prazer que isto aconteça na altura da queima das fitas, que eu celebrei nessa cidade do Porto há 52 anos, ou penso que foi há 52 anos. Eu inicialmente, relativamente ao meu tema, tinha pensado abordar questões relativas ao futuro da educação. Portanto, tinha pensado, de certo modo, usar materiais já muito estruturados e pensados e validados, desenvolvidos anteriormente, mas depois, atendendo ao período único que estamos a atravessar, daí comigo a alterar, a divergir para um discurso menos vulgar, portanto, para um discurso de conjecturas, mas de conjecturas fundamentadas, sobre qual será, a meu ver, ou como deveria ser, a meu ver, a educação em Portugal a partir do próximo setembro. A educação a partir do arranque, esperemos nós, pós-pandemia. E, portanto, eu vou-me concentrar, ainda pensei em prolongar para o resto da década, mas depois, quando comecei a olhar para as notas que tinha tomado, cheguei à conclusão que a conversa se tornava muito longa e, portanto, vou mesmo só debruçar-me sobre como é que será a educação a partir do próximo ano. Como se trata de uma conversa, e todos nós nestes tempos de recolhimento estamos desejosos de conversar, eu vou tentar não demorar muito, não demorar mais de, enfim, para aí meia hora, para depois podermos generalizar a conversa e conversarmos todos uns com os outros, que isso é que nos dá mais gosto. Portanto, não adormeçam e não se vão embora. Nestas minhas conjecturas sobre como é que será a educação para o ano, a partir do próximo ano, ou a partir do próximo setembro, o primeiro ponto que me parece valer a pena abordar é a autonomia das escolas. Antes desta pandemia, o relatório TALIS de 2018, são relatórios que a OCDE faz periodicamente, que foi publicado em março passado,
portanto foi publicado há menos de 2 meses, colocava a autonomia dos professores portugueses na posição mais baixa de todos os países da OCDE. Portanto, se não me engano, é a tabela 14. Se forem ver o relatório Tales 2018, Portugal está no mínimo dos mínimos, está no ponto mais baixo de autonomia dos professores da OCDE, de todos os países da OCDE, abaixo de Turquia, Malta, etc. É interessante notarmos que, apesar dessa falta de autonomia, um mês depois da transição forçada para o online, nas escolas portuguesas, que ficaram, de repente, praticamente desligadas do Ministério da Educação e entregues à iniciativa dos professores, as aulas funcionavam muito acima de todas as expectativas. Estavam desligadas do Ministério, tinham sido entregues aos professores que lhes pegaram como puderam e, afinal, estavam a funcionar muito acima das expectativas. Já agora é interessante vermos, em Espanha? Em Espanha o que é que aconteceu? Em Espanha, segundo afirmava o André Schleicher, que é o diretor da OCDE, que também trata do programa PISA, e que foi entrevistado há cerca de 15 dias para o El País, e ele dizia, lamentava que, apesar dos esforços que o governo espanhol colocou nesta passagem para o online, esses esforços, e inclusivamente com parcerias com empresas e tudo, esses esforços barraram frontalmente contra o desinteresse da maior parte dos professores. Dizia o André Schleicher que esse desinteresse era agravado porque em Espanha, e ele conhece os números, dizia ele que em Espanha a falta é uma total, ou segundo ele dizia, uma grande falta de tradição, de colaboração e partilha de soluções pedagógicas entre professores. Portanto, isto consta, de facto, no relatório da OCDE. A Espanha aparece como, em matéria de capacidade de cooperação entre professores, a Espanha aparece quase com metade da média europeia em matéria de capacidade de cooperação. Ora bom, em Portugal, do lado de cada fronteira, as redes sociais fervilhavam de colaboração. Os professores portugueses colaboravam, convergiam e colaboravam num conjunto de grupos online, alguns dos quais, pelo menos um, atingiam em poucos dias cerca de 25 mil membros. Isto em Portugal. Portanto, ficamos com uma ideia do que é que os professores portugueses fizeram em matéria de colaboração nesta situação de emergência. Ora bom, como é que se explica este prodígio português de colaboração e de apoio e de empenho? Eu penso que o que aconteceu foi que, ao reduzir-se a pesada linha de comando que liga o Ministério da Educação ao... Peço desculpa que... Tinha adormecido o meu rato, peço desculpa. Ao reduzir-se a pesada linha de comando que liga o Ministério da Educação às escolas, a pandemia devolveu aos professores uma iniciativa que lhes tinha sido tirada há muito tempo e libertou a criatividade e o talento dos professores para projetos pedagógicos de escola que estavam agora desobrigados das estreitas diretrizes vindas de cima. A moral desta experiência é que seria uma tragédia para a educação em Portugal se este espantoso capital de iniciativa e energia da parte dos professores que este período de emergência revelou não fosse posto de imediato ao serviço de uma nova visão da autonomia das escolas em Portugal. E, portanto, a primeira evidência que eu retiro desta experiência de período de pandemia é que há uma necessidade de, logo que recomecem as aulas, o país se debruçar sobre uma forma de autonomia inteiramente nova
para as escolas portuguesas. Portanto, este é o primeiro ponto. É preciso que este empenho dos professores, este capital de competência que eles revelaram, esta capacidade de colaboração, tenha resultados concretos em termos de autonomia das escolas. Este é o primeiro ponto. Um segundo ponto é aquilo que eu diria que poderia ser descrito como a necessidade de uma dimensão online para as escolas. As escolas nacionais, como as escolas de todo o mundo, penso eu, não estavam preparadas para esta súbita transição para o online. E compreendo-se por isso que tenham sido apanhadas desprevenidas e que tenham tido grande dificuldade em adaptar-se. Mas já não se compreenderia agora, sabendo nós que se prevêem novos surtos, se antecipam novas pandemias, se antecipam catástrofes climáticas, não seria agora normal que não fizessem nada e que quando viesse a próxima catástrofe tornassem a dizer não estavam a contar com ela. Nós agora fomos avisados, nós, não só as escolas, mas as instituições em geral, foram avisadas, vai haver mudanças e, portanto, nós temos de estar preparados para elas. Errar é humano, mas cometer 2 vezes o mesmo erro é incompetência. Portanto, justifica-se, a meu ver, que as escolas, tirando partido da experiência de terreno que estão neste momento a desenvolver, comecem a construir desde já o seu prolongamento online permanente. Isto é, que possa, portanto, criarem para as escolas uma presença online, um canal online, se quiserem, que possa ser posto à carga plena quando for necessário ou se for necessário. Eu diria que será de esperar, pelo menos, que em cada escola ou em cada agrupamento passe a haver uma infraestrutura tecnológica de gestão de aprendizagem, portanto, enfim, um LMS ou equivalente, passa a haver uma seleção de tecnologias regularmente atualizadas, passa a haver um repositório crescente de conteúdo, passa a haver um acervo crescente de práticas, passa a haver toda uma cultura de partilha entre professores, alunos e encarregados de educação e entre escola e sociedade. E daqui resulta a minha segunda evidência que eu retiro deste período de pandemia. A necessidade de construir e explorar uma infraestrutura tecnológica sustentável e um padrão de práticas regulares que prolonguem a escola para o espaço online de forma permanente. Se quiserem, eu diria que era as escolas passarem a ter, não apenas para a componente aqui, portanto, terem uma componente de prolongamento online, que seria também um embrião para ações de e-learning por parte das escolas. Eu penso que não faz sentido, a partir deste momento, a partir desta, digamos, esta entaladela em que a educação foi apanhada em Portugal, que as escolas não passem a ter uma pequena componente, mas pronta a atuar para exercerem e-learning. Isso significa... Posso? Estou a receber? Sim, estamos a ouvir perfeitamente. É que eu deixei de ver aqui a imagem. Significa, por outro lado, que é importante que a escola comece a desenvolver as competências dos seus docentes para ensinarem online. Não em situações improvisadas de emergência, como estas, mas de forma sustentada e com qualidade e profissionalismo que o mundo de hoje exige e que a competência que os professores têm como educadores que são, coloca ao seu alcance. E, portanto, este é o segundo ponto. Eu penso que as escolas, a partir deste momento, deveriam ter uma presença permanente, sustentável, online. Uma pequena presença online. Um terceiro aspecto é o das tecnologias da educação. Que tecnologias é que se usam na educação em Portugal? Eu diria que há 2 tradições em Portugal de utilização das tecnologias nas escolas. É a tradição dos computadores pessoais e é a tradição mais recente dos equipamentos configuráveis. A tradição dos computadores pessoais
remonta ao início da década de 80. O projeto Minerva surgiu em 85, mas já antes disso faziam experiências de 82, 83, 84, de utilização de computadores pessoais nas escolas. E esta perspectiva privilegia, não é exclusivo, mas privilegia o uso dos computadores na perspectiva do utilizador. Esta perspectiva, esta tradição dos computadores estendeu-se, entretanto, para o espaço online e mais tarde, mais recentemente, começou a integrar também o recurso a tablets. Esta é uma das tradições. A outra tradição, que é a tradição dos equipamentos configuráveis, baseia-se no recurso a computadores em circuito impresso, portanto, ao microcontrolador, como o Arduino, o Raspberry Pi, o BeagleBone, o Nanode, há vários outros, muito interessantes, aliás. Estes equipamentos são a base de riquíssimos contextos de aprendizagem baseada em projetos, de criação de soluções informáticas e robóticas e de aprendizagem da programação. E, portanto, esta é a segunda tendência que temos em Portugal. E não temos mais nenhuma. Acaso para perguntar, então e o telemóvel? Ora bom, o telemóvel manteve-se conspicuamente afastado desta realidade. Nos anos 2000, talvez 99, 2000, começaram a surgir telemóveis nas mãos dos alunos, nas escolas. E a sua presença tornou-os de imediato elementos de perturbação, de grande perturbação e conflito. Em muitas escolas passaram a ser proibidos. Com a emergência dos smartphones, surgiram alguns projetos interessantes em escolas portuguesas. E a própria Unesco publicou, se não me engano, em 2013, um estudo que incentivava o uso dos telemóveis na educação. Eles combinavam telemóveis e tablets, mas havia uma ênfase interessante e inesperada que eles colocavam na questão do uso dos telemóveis. No entanto, como nós sabemos, as próprias limitações que os telemóveis tinham, porque se saturavam muito rapidamente, porque os miúdos fartavam-se de instalar coisas e aquilo, nessa altura, já tinham a memória saturada, etc. O certo é que essas limitações fizeram que os telemóveis não fossem adotados para utilizações pedagógicas regulares. Aquilo que eu acho é que nos últimos 2 anos mudou muita coisa no que diz respeito aos telemóveis. Porquê? Porque as suas características técnicas e os preços de smartphones de topo de qualidade transforma radicalmente o seu potencial como instrumentos de aprendizagem para os tempos em que vivemos. É hoje possível adquirir por cerca de 200 €, ainda sem desconto de quantidades, porque se forem descontos de quantidade fica quase para metade, smartphones com câmaras de alta qualidade, com até 48 megapixels, com ecrãs de mais de 6 polegadas, com 6 GB de RAM e com memórias de trabalho de 128 a 256 GB. Isto por 200 e pouco euros, mas em quantidades isto vem por aí abaixo. Por outro lado, nós sabemos que a utilização dos telemóveis pela faixa etária escolar tornou-se quase total. Há pouco menos de 2 anos, a revista Marketeer referia um estudo da Marketest que dizia que a utilização dos smartphones em Portugal superava os 99% junto dos jovens portugueses entre os 10 e os 24 anos. É certo que alguns dos telemóveis, dos smartphones seriam fracos, mas 99% dos jovens entre os 10 e os 24 anos em Portugal tinha smartphones. Mesmo os que tinham um smartphone, se lhe dessemos um smartphone melhor, ele sabia utilizar. Ora bom, porquê que o smartphone é importante? Não sei se nós nos teremos apercebido, mas o smartphone hoje serve para tudo. O smartphone é livro, é dicionário, é enciclopédia, é biblioteca, é câmara fotográfica, é laboratório de edição fotográfica, é câmara de vídeo, é estúdio de cinema, é sala de aula, é oficina de artes gráficas, é digitalizador de texto e imagem,
é redação de jornal, é sala de reuniões, é museu, é calculadora científica e gráfica, é ambiente de cálculo matemático, é sistema de gestão de bases de dados, é processador de texto, é folha de cálculo, é instrumento de comunicação, é equipamento de medida, é simulador, é coletor de dados biológicos, é identificador de plantas e animais, é instrumento de diagnóstico de doenças, hoje em dia inclusivamente doenças dermatológicas, já do próprio foro do cancro. É mapa, é atlas, é bússola, é instrumento de navegação. A lista é interminável. Isto é o que está num telemóvel. E, portanto, eu diria, uma criança de 14 anos que viajasse hoje para um planeta desconhecido e que levasse no seu bolso, no bolso dos jeans, um telemóvel destes, e que sacasse do telemóvel e o usasse perante uma população desconhecida, seria vista como um gênio. Eu diria, uma criança de 14 anos, dos nossos dias, com um telemóvel na mão, é um gênio. É um gênio se souber utilizá-lo. Mas saberá utilizá-lo. Saberá utilizá-lo com todas estas funções que eu mencionei e muitas outras também lá estão. Se sabe quem é que ensinou. A escola não foi. Porque a escola não está a ensinar a usar o telemóvel. Por outro lado, se não foi a escola, isso significa que as crianças que sabem usar são crianças favorecidas e que se transformam em génios porque alguém as ensinou. E significa que haverá crianças menos privilegiadas que não se transformam em génios porque a escola não os ensinou. E, portanto, isto coloca uma responsabilidade acrescida à escola. Se essa importância de aprender a usar o telemóvel não for reconhecida e integrada pela escola, o telemóvel transformar-se-á num instrumento de desigualdade assustador. Outro aspecto a ter em conta é o da cibersegurança. Não caberá à escola desenvolver as competências essenciais das crianças para esta dimensão-chave do mundo de hoje? Se sim, fará algum sentido a escola ensinar as práticas do uso do telemóvel sem integrar plenamente o telemóvel na sua atividade? Se a escola não integra o telemóvel nas suas práticas, como é que a escola ensinará a criança a ter esses cuidados? Faz palestras? Faz projeções de PowerPoints? A dizer, olha, tem cuidado com isto. Como é que se encultura uma criança para se proteger no ciberespaço? E por isso, a meu ver, torna-se subitamente evidente que o telemóvel se transformou no mais poderoso instrumento pessoal de ligação entre o ser humano e o mundo. Por isso a escola ou se inscreve, ou inscreve o telemóvel na sua atividade, ou torna a célula escola quase irrelevante para o mundo. E por muito que nos custe reconhecê-lo, o acesso ao hoje, e nós pensamos em instrumentos da aula tradicional. E os computadores? Não poderíamos então concentrar-nos nos computadores e não nos dispersarmos então nos telemóveis? Ora bom, os computadores, ao contrário do que aconteceria com o telemóvel, são usados na escola como meros instrumentos. Não promovem, nem poderiam promover, uma interiorização cultural. São instrumentos, mas não promovem uma interiorização cultural porque não se inscrevem em práticas sociais permanentes e regulares. Ora, nós sabemos, e a história da humanidade mostra-nos, que os seres humanos se mantiveram primitivos enquanto se limitaram a usar as ferramentas como meros instrumentos. A espécie humana só se desenvolveu quando saltou do mero uso de instrumentos para o desenvolvimento de práticas socioculturais plenas. A invenção da agricultura, ou das indústrias, ou da criação de animais, são
de facto, fenómenos, esses sim culturais, que integraram as ferramentas todas. Porque as ferramentas em si, enquanto só usaram as ferramentas, continuavam primitivos. Ora bom, o único instrumento suscetível de apropriação cultural plena, porque é pessoal e porque se integra na vivência do dia a dia, onde quer que estejamos, é o telemóvel. Em boa verdade, o telemóvel é o único instrumento pessoal universal para a literacia digital, quer seja usado por crianças, por adultos ou por pessoas idosas. Aliás, não deixa de ser irónico, e voltando aqui a, digamos, a estas aflições que nós estamos a sentir, não deixa de ser irónico pensar que muitas das dificuldades que nós hoje vivemos nestes tempos de transição forçada para o espaço online teriam sido evitados se as crianças das nossas escolas já fossem os tais génios com um telemóvel no bolso. Porque se as nossas crianças já soubessem usar o telemóvel, não refiro a usar para comunicar, mas usar para, enfim, uma percentagem significativa daquelas coisas que eu mencionei, se as crianças já tivessem essa interiorização cultural do telemóvel, nós teríamos tido muita facilidade neste período em comunicar com elas. E isso não aconteceu. Mesmo que as crianças tivessem equipamentos mais limitados, mesmo que as condições de acesso em algumas zonas de internet fossem e são muito limitadas, uma compra maciça de smartphones para os que tivessem mais mal sabidos e de contas de dados seriam muito mais fácil e económica do que a aquisição caótica que acabou por acontecer de computadores pessoais, cujas manutenções virão a ser, como sabemos, problemáticas. Daqui resulta, a meu ver, aquilo que me parece mais uma evidência que este momento que nós atravessamos mostrou e que torna, que esta pandemia torna clara, a importância de encetar um percurso gradual da apropriação cultural do telemóvel para a prática pedagógica. Reparem que isto não é de um dia para o outro. Isto não é... Não pensemos que se pode chegar a setembro ou a setembro daqui a um ano e o telemóvel estar integrado de forma normal na cultura, enfim, das crianças. É um projeto ambicioso, é um projeto de renovação dos currículos e das práticas escolares em torno do uso do telemóvel. Há alguns domínios do saber, como a matemática, há muito trabalho feito. Eu não sei se alguns dos presentes costumam recorrer ao Wolfram Alpha. Eu recorro no telemóvel, num telemóvel de 200 e poucos euros. E no Wolfram eu calculo de equações diferenciais, eu calculo integrais, eu faço o que quero, só com o Wolfram Alpha, traço curvas. Portanto, na matemática há, de facto, já um desenvolvimento cultural poderoso e portanto, é praticamente só ter de transpô-lo para as práticas da educação matemática. Noutros domínios, há trabalho internacional valioso já feito e validado em muitos casos. E nesses casos poderá ser transposto para a realidade portuguesa. Noutros domínios haverá que começar do zero. Uma tarefa que é difícil, mas que também é aliciante, uma vez que quem abrir caminho terá uma boa perspectiva de inovar a nível internacional. Portanto, eu penso que temos que pensar, todos coletivamente, corresponsáveis que somos pela educação do nosso país, temos que pensar nesta integração cultural do telemóvel na educação. Um último aspecto é aquilo que eu diria um lugar em frente à televisão. Nós sabemos, as sociologias da inovação dizem-nos que em sistemas sociais complexos, quando a diversidade dos atores, a diversidade dos atores cresce e a interação entre os atores se intensifica, há uma tendência para emergirem fenómenos de inovação. Aliás, uma das formas de gerar inovação é pôr atores diferentes que antes trabalhavam em conjunto e aumentar a interação entre eles. Ora bom,
eu penso que o lançamento da iniciativa Estudo em Casa, que é uma variação da extinta telescola, configura um desses fenómenos de inovação. Foi acolhida globalmente positiva, não apenas, curiosamente, não apenas pelos alunos, mas pelos adultos e pelos avós e pelas pessoas idosas. E eu penso que pode, o estudo em casa, ou a telescola, chamemos como, a televisão, pode vir a ser um contributo relevante para uma educação que transcenda um meio escolar. Num país onde a televisão penetra por todo lado, mas onde existem grandes desequilíbrios no acesso à educação por vários setores da sociedade, o recurso a um espaço público de educação televisiva de qualidade poderia contribuir de forma, a meu ver, transformadora para a melhoria da qualidade de vida de várias populações. Desde logo, para preencher um espaço deixado de vazio no que se refere à literacia da leitura e da escrita. Nós assistimos recentemente a várias iniciativas interessantíssimas tomadas por várias escolas do ensino superior e politécnico, aliás, mais até do ensino politécnico, iniciativas muito interessantes, de porem as pessoas idosas a ler e a escrever e a tirarem cursos. E há pessoas idosas de 70 e tal anos e 80 e tal anos a tirarem cursos e a começarem a ler. E que, obviamente, não iriam para a escola, algumas delas estão em lares. Portanto, esta televisão vem preencher um espaço deixado vazio no que se refere à literacia da leitura e da escrita, sobretudo para os mais idosos, mas também para superar as carências crescentes de literacia digital num país e num mundo onde a incapacidade para usar meios digitais se tornou muito debilitante. Aliás, outro dia dei comigo a pensar, é chocante que um cidadão, qualquer cidadão hoje, seja legalmente obrigado a recorrer a serviços online, para os quais não tem alternativa, ou recorre online ou não pode tratar, sem que o Estado tenha assumido alguma vez a responsabilidade de o educar para esse efeito. Uma pessoa que tem 65 anos, ou mesmo tenha 50 anos, e que não aprendeu a utilizar a internet, vai ter que entregar o IRS, vai ter que pedir, vai ter que pedir humilhantemente, como pedia há 100 anos, quando não sabia ler. Custa acreditar que não se possam tomar medidas, e eu penso que a televisão pode desempenhar esse papel, tomar medidas para educar as pessoas que não tenham essa alternativa. E, portanto, esta é a minha, eu diria, a minha última evidência que eu tiraria deste momento que nós atravessamos e que nos fez olhar para o estudo em casa, é a importância de manter um serviço pedagógico televisivo de alta qualidade para as populações desejosas de aprenderem que não têm quaisquer outras alternativas. Em resumo, são estes os desafios que eu penso que se colocam, pelo menos digamos, são aqueles que eu proponho, são desafios que eu penso que se colocam à educação em Portugal já a partir do próximo setembro. E eu recapitulo. Primeiro, reforçar radicalmente a autonomia das escolas. Segundo, assegurar que cada escola ou agrupamento constitui uma infraestrutura tecnológica sustentável e um padrão de práticas que prolongue de forma permanente a escola para o espaço online. Portanto, isto será um embrião de uma unidade de educação à distância para cada escola, para cada agrupamento, com capacidade de manter e-learning se for preciso, quando for preciso. Terceiro, desenvolver de forma gradual a competência dos professores para a educação online. O professor, eu vejo o professor do século XXI como um professor que ensina presencialmente e que ensina online. Penso que não tem sentido que um professor do século XXI, depois desta aflição que todos nós passamos, um professor do século XXI não saiba ensinar presencialmente e online. Obviamente, ainda não sabe online, mas se quer ser um professor do século XXI, tem que aprender a ensinar também online. Depois, quarto, iniciar um percurso gradual
E eu digo que é gradual porque isto dá muito trabalho. Mas muda o mundo. Pelo menos muda-nos como país, capacidade de aprender país. Iniciar um percurso gradual de apropriação cultural do telemóvel para a prática pedagógica. E quinto, manter um serviço público, pedagógico, televisivo, de alta qualidade, para as populações que pretendam aprender mais, mas não têm alternativas. E assegurar que através desse serviço seja posto em prática, desde já, um programa de alfabetização, e para quem não é alfabetizada, e de literacia digital para uma grande parte da população que não tem literacia digital. E com isto, digamos, termino esta parte. Agora estou à disposição para, então, podermos conversar sobre isto. Com muito gosto. Muito obrigado pela excelente exposição e reflexão, e, portanto, levantou aqui um conjunto de questões importantes que, de certa forma, estavam dispersas, e o professor conseguiu fazer aqui uma junção e colocar a perspectiva, o foco em cima de cada uma destas questões. Eu tenho aqui já um conjunto, eu presumo que o professor, se abrir o bate-papo, também tem acesso a essa informação. Já temos aqui 3 ou 4 questões, algumas reflexões, que se o professor quiser eu posso ler e o professor depois conversa, ou se o professor quiser ler e responder, qual é a metodologia que prefere? Talvez seja, vejo aqui, fiquei aqui um bocado, vejo aqui muita coisa, não sei para onde é que é de começar. Pronto, se o professor quiser, eu vou lendo e o professor depois responde. Então sim, está bem. Ok, uma das primeiras que tem a ver com o telemóvel diz o seguinte: curioso como de elemento de perturbação o telemóvel passou a elemento essencial nestes 2 meses, em muitas casas e escolas, colocando de par todas as polémicas extremistas. Gostava que comentasse. Pois é isso mesmo que eu digo. Reparem que eu, há 3 anos, eu considerava o telemóvel como um elemento perturbador. Eu estou precisamente, acho que todos nós, aliás, há muita coisa que está a mudar muda sempre nas alturas de crise. Aliás, como nós sabemos, depois da Grande Guerra, surgiu o movimento de maio de 68, surgiram os hippies, e o mundo mudou todo. Em 70, a Unesco chegou à conclusão que era preciso refundar a educação. Portanto, de facto, os momentos de crise são movimentos de grande inspiração, de grande revelação. E claramente o telemóvel está, evidentemente que ainda não é a solução, ainda há muito para aperfeiçoar, mas o telemóvel claramente mudou de estatuto aos nossos olhos e passou a ser, a meu ver, um instrumento que está a ser desaproveitado. E, não somos só nós, em parte nenhuma que eu saiba, esta revolução vai ser feita, mas eu quase que aposto que daqui a 5 anos os países mais avançados terão entrado por esse caminho. Ok. Agora mais outra questão que diz: a questão da cibersegurança é interessante, mas preocupante. O que observo é que quem devia ensinar não tem conhecimentos suficientes para tal. Quando tenta ensinar, percebe que os alunos sabem mais. Muitos professores, educadores e pais foram ultrapassados pela evolução tecnológica e precisam eles mesmos de aprendizagem intensa. O que é que o professor quer dizer sobre isto? É verdade. Quero dizer que isso é verdade. Há uma coisa que eu, esta não abordei, por acaso fazia atenções, quando lhe mandei inicialmente o resumo, fazia atenções de abordar, que já faz parte do meu discurso mais, digamos, que eu ando a usar e inclusive a escrever, a descrever por escrito há mais tempo, que é a mudança das competências e a mudança das competências de nova geração e as pedagogias de nova geração. E nas competências de nova geração há uma competência que eu não me canso de insistir, e penso que terei que insistir muito mais, que é a competência da autonomia. Autonomia num sentido muito poderoso. Os ingleses chamam-lhe empowerment. É a capacidade, não é só ser autónomo, é ser capaz de empreender. Nós temos essa é outra palavra que se estragou, o empreendedorismo, não? Ou um empreendedorismo autónomo, simplesmente são palavras que se gastaram, que foram tão usadas que se gastaram. Mas nós temos muita falta de pessoas que sejam capazes de aprender sozinhos, autonomamente. É muito interessante porque a questão da autodidaxia
tem uma história muito longa, já vem de um escritor árabe do século XIII, que conta uma história que é foi uma espécie de precursor do Daniel Defoe com o Robinson Crusoe, que hoje em dia é interpretado do ponto de vista filosófico como de uma grande importância. Porquê? Porque é importantíssimo nos nossos dias aprender-se a ser autónomo, aprendermos a desenrascar-nos. Porquê? Porque o que acontece é que até há pouco tempo as escolas podiam ensinar, as escolas sabiam como é que o mundo ia ser. E, portanto, aquilo que se ensinava na escola era aquilo que quem organizava os programas previa que era o mundo que ia existir. Agora não. O mundo está a mudar de uma forma de tal maneira caótica e rápida. No fundo, aqui há uns tempos não se percebia bem este tipo de crescimento. Agora percebe-se porque é um crescimento exponencial. E agora, como temos que assistir ao crescimento exponencial do vírus, já entendemos melhor o que é um crescimento exponencial. Ora bom, o crescimento exponencial da influência das tecnologias e, portanto, a mudança do mundo está a criar um mundo desconhecido, completamente desconhecido. E a única maneira de uma pessoa sobreviver num mundo desconhecido, uma vez que ninguém lhe pode ensinar como é que o mundo vai ser, é aprender a desenrascar-se. Ou seja, aprender a aprender sozinha. E não só aprender sozinha, como exercer esse poder para abrir o seu próprio caminho, para si e para os outros, e fazê-lo, inclusive, saber utilizar essa capacidade coletivamente, com os outros, num entendimento solidário do seu papel social. Isso significa que os professores vão ter dificuldade em ensinar coisas que nunca aprenderam, como essa. E as crianças também não sabem, mas aprendem mais rapidamente. E, portanto, o que nós temos que fazer é auxiliá-las a ganharem essa autonomia. Eu penso que um dos déficits da nossa escola atual, e da nossa, e não é só nossa portuguesa, é a nossa em geral, com algumas exceções, um dos déficits é o déficit da autonomia. Faz tudo. Aliás, os próprios pais, da maneira como educam os filhos, põem-lhes sempre uma rede por baixo para que eles não caiam e não se magoem. Mas o certo é que, neste mundo por onde eles caminham, eles vão ter que aprender a abrir sozinhos o seu caminho. Obviamente que, enquanto estão na escola, devem fazê-lo com uma mão de cada lado para, se as coisas correrem mal, podemos ajudá-los e não ser tão traumático. Mas é difícil. Eu estou convencido pela solução, portanto, é ensiná-los a aprenderem sozinhos. Ok. Há aqui mais uma. Há aqui alguém que quer falar? José Figueiredo, força. Sim, é só para chamar a atenção para um aspecto que me parece muito importante. Eu gostei muito da apresentação, muito importante, mas, portanto, há situações em que os alunos aprendem a lidar com o telemóvel por eles próprios. Aliás, podem consultar a internet para resolver dúvidas que tenham e, portanto, muitos aprendem por eles próprios. Eu acho que esse tipo de necessidade de estrutura, portanto, a escola, que foi referida, tem que ser vista nesta perspectiva, isto é, a escola não vai replicar um ensino de funcionamento do telemóvel e tudo isso, deve replicar um conjunto, uma dinâmica que faça com que isso seja uma realidade, isto é, facilitar processos, criar eventualmente grupos de discussão, de temáticas, quer dizer, mudar o paradigma de ensino. No fundo, acho que é possível matar dois coelhos numa cajadada, porque isto, se nós vamos pegar e dizer que as escolas têm que integrar o telemóvel nos seus programas e nisso tudo, nós se calhar matamos o telemóvel, porque quer dizer, passa a ser uma coisa top-down novamente, que era o grande defeito da educação, e deixa de ser uma coisa que atua justamente ao contrário para o regime de eu vou buscar o que quero, que é essa a dinâmica de hoje em dia, é essa a dinâmica até da televisão hoje em dia, eu vou buscar o que quero, eu utilizo a Netflix, vou ver Netflix, eu vou ver as séries que quero, não estou a ver os canais de televisão normais. Pronto, era só este comentário só que se valer a pena ser comentado. Obrigado. Pois, eu percebo perfeitamente essa preocupação e concordo que há sérias
razões para a termos, porque a tendência será certamente a tendência dos sistemas educativos. Nós temos os sistemas educativos os sistemas educativos são considerados os sistemas mais conservadores que há. Há quem diga que os sistemas educativos são mais conservadores que a Igreja e que as prisões. Portanto, são de facto os mais conservadores que há. E, portanto, a introdução da mudança, inclusivamente na maneira de ensinar coisas, vai demorar tempo. E haverá esse perigo haverá o perigo de surgir uma tendência para didactizar a utilização do telemóvel. Ou seja, mais uma vez, utilizar o telemóvel como se ele for um instrumento. E então cai-se naquilo que se faz com os computadores, utilizar o computador como instrumento. Eu acho que o telemóvel tem que ser integrado culturalmente. No dia a dia. Tens um sistema de 4 equações e 4 incógnitas para calcular, rapa aí do telemóvel, calcula-me isso. Mas pronto, calcula-me esse sistema de 4 equações. Não, calcula-se esse integral. Calcula-me esse integral, peguei no telemóvel. Ou vamos medir esta grandeza. Tens aí o telemóvel, vamos, faz um registro. Ou vais para casa, faz um vídeo e faz um vídeo para os teus colegas com o trabalho de casa. E faz a realização do vídeo, como é óbvio, vais legendá-lo, vais musicá-lo, e vais-te exprimir decentemente. Bom, é este tipo de utilização. Portanto, é uma alteração, não é um ensinar para depois o aluno dizer, olha, aqui está, eu sei, carrega-se aqui, carrega-se. Não, é introduzir culturalmente. Aliás, nós temos experiências interessantes no nosso país. Eu lembro de ter lido uma vez uma coisa muito interessante, que foi do princípio da República. O Agostinho de Campos, que é um senhor que escreveu muito sobre questões de educação, a contar como é que em Portugal a mortalidade infantil diminuiu radicalmente graças à educação. E então o que é que foi? A certa altura, depois da implantação da República, alterou-se o programa de uma disciplina, criou-se uma disciplina de puericultura. E ensinava-se às crianças, às miúdas de 12 anos, a lavarem os bebés. E, portanto, as miúdas de 12 anos começaram a lavar os bebés. E começaram a ir para casa e a ensinar as mães a lavarem os irmãos. E só isso teve essa aprendizagem de cuidados com crianças, feitas junto de crianças de 12 anos, alterou a cultura das crianças e alterou a cultura da vida da família delas, porque as próprias mães passaram a ter cuidados que as crianças lhes ensinaram. Não é? Aliás, nós sentimos, os nossos filhos e os nossos netos, sentimos que há questões que eles estão a conseguir enculturar muito bem, com o auxílio dos professores, como sejam, por exemplo, as questões ambientais. Os filhos hoje já criticam muitas vezes os pais, com toda a razão, por falta de cuidado da parte dos pais relativamente a questões de natureza ambiental. Daí sim há uma enculturação. O telemóvel é mais difícil, mas eu penso que é importante que o telemóvel faça parte da cultura. Uma pessoa passa a usar o telemóvel. A que propósito é que, por exemplo, na matemática, há aulas em que se levam calculadoras. Há telemóveis que têm calculadoras muito melhores do que as calculadoras que são distribuídas aos miúdos como instrumentos. Não é? Portanto, aquilo que eu acho é que, idealmente, daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, o telemóvel devia poder ser utilizado para resolver os problemas todos, todos aqueles que nós queremos resolver e que ele consegue fazer, sem necessidade de estarmos nem a projetar PowerPoints a dizer carrega-se aqui, carrega-se ali. Não, incluí-lo nas práticas correntes da escola. Não sei se me fiz compreender, isto é um bocado difícil, vou ter que meditar sobre a maneira de formular este discurso, mas o essencial penso que consegui dizê-lo. Eu não sei se o José Figueiredo quer acrescentar alguma coisa. Não? Okay. Não. Ok. Há aqui uma outra questão que me parece interessante, porque o professor há bocadinho falou sobre as qualidades técnicas que hoje os dispositivos possuem, não é, neste momento.
Mas há aqui uma questão importante que eu gostava que o professor refletisse, que era, diz o seguinte: eu vejo um outro problema nos telemóveis, os problemas de visão decorrentes da utilização intensiva. Nós estaremos a condenar gerações atuais e futuras a problemas de visão? Pessoalmente, continuo a achar muito cansativa a utilização prolongada, mesmo que com pausas, seja de telemóvel ou de computador. Concordo perfeitamente. Aliás, ainda bem que levantei essa questão, porque há dois aspectos, a meu ver, importantes relacionados com isso. Um deles é o excesso de ecrã. Eu próprio aqui há dias me referi a isso. Porquê? Bem, mas neste momento está a haver muito excesso de ecrã. Porquê? Porque os professores estavam habituados ao presencial. E a grande aflição para quem está habituado ao presencial e lhe dizem, a partir de segunda-feira já não és presencial. A pessoa a que é que se agarra? Agarra-se a algo que faça de contas que se está presencial. E então pega-se no Zoom, ou pega-se e reconstitui-se online o presencial. E, portanto, transpõe-se tudo aquilo que era presencial, torna-se presencial em frente a um ecrã. E, portanto, há, de facto, um exagero imenso no estudo, no uso dos ecrãs. Portanto, eu acho que se deve procurar reduzir o uso do ecrã. Se eu tenho que fazer um trabalho qualquer, por exemplo, desenvolver todo um projeto em que tenho cálculos matemáticos para fazer, eu faço toda a parte que posso fazer à mão num papelito, faço num papelito, e depois, quando preciso do cálculo, então, pego no telemóvel, faço a conta e torno a pousar o telemóvel. Não é? Portanto, eu penso que, apesar de tudo, é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado e tentar poupar ao máximo, e conscientemente, tentar poupar conscientemente o uso de ecrã. Há um outro aspecto que eu considero importante também e que eu observei em algumas entrevistas que se vê na televisão às crianças que estão a ter dificuldades e que tiveram mesmo que usar telemóvel porque não tinham outra alternativa, que é o telemóvel ter um ecrã muito pequeno, como eles diziam, coitaditos. Diziam que o ecrã era muito pequeno. Ora bom, o ecrã não é necessariamente muito pequeno se a pedagogia for boa. Se os slides que para lá vão forem bons slides, não forem aqueles slides que são maus em qualquer lugar, porque têm letras ridiculamente pequenas, são tão maus no telemóvel como são maus numa sala de 200 pessoas, ninguém vê aquelas letras. Obviamente que se são assim maus, no telemóvel não dá. Portanto, a própria pedagogia, se houver este movimento no sentido de uma apropriação cultural cuidada, inteligente do telemóvel para a educação, as próprias pedagogias, as próprias técnicas de construção de materiais pedagógicos, que não são só os slides, não são só os slides, há outros materiais, mesmo os formatos da escrita têm que ser feitos de maneira a que tenham, de facto, sejam formatos facilmente legíveis. Não é? Portanto, aí há bastante para descobrir também. Portanto, há aí essas duas questões. Uma delas é o excesso de ecrãs, a outra é a adequação das técnicas pedagógicas para poderem ser usadas em ecrãs que podem ser relativamente pequenos. E já agora... Claro que eu não penso, só queria insistir, não sei quem é que fez a pergunta, eu queria insistir, eu não penso que ainda estejamos num momento perfeito, ainda não vai ser perfeito. Agora, o que eu penso é que o caminho vai ser por aí. E o professor, por acaso, toca numa questão engraçada, que é, independentemente da tecnologia, interessa os aspectos pedagógicos, não é? Portanto, serem mais interessantes ou não. E há aqui uma pergunta que vem mesmo nesse sentido. Diz o seguinte, que além da necessidade do conhecimento tecnológico, como desenvolver a habilidade da reflexão sobre os conteúdos de uma forma a promover o e-learning mais eficaz junto aos variados atores da educação, incluindo pais e afins? Bom, quando eu dizia que é importante, isto vai ser um processo difícil. Eu tenho assistido muito agora, nestes tempos, tenho assistido muito a webinars, que há pessoas interessantes, que eu pensava que eram craques bestiais do ponto de vista pedagógico, porque eram pessoas que, tecnicamente, cientificamente, eram muito competentes. E, portanto, eu tenho assistido a webinars na Austrália, vindos da Austrália, vindos dos Estados Unidos, vindos de Inglaterra,
pois eu diria que em 90% das coisas que eu assisti são pedagogicamente más. Não são medíocres, são más. São más do ponto de vista pedagógico. Pessoas que, por exemplo, estão a fazer uma apresentação e quando falam não têm qualquer sensibilidade empática. Quando falam, estão a falar delas. Estão a dizer, o meu problema é este, eu fiz isto, este é o meu laboratório. Em vez de falarem para as preocupações de quem está a ouvi-los. O seu problema é este, eu vou tentar ajudá-lo nisto. Nem sequer essa inversão conseguem fazer. E depois há coisas do estilo, terem, por exemplo, um slide e começarem a falar e o slide está ali parado. Durante 10 minutos está ali um slide parado. Não percebem o que é que está a fazer, porque está a mobilizar, lá está a mobilizar ecrã, está a obrigar as pessoas a olharem para um ecrã e aquilo não está ali a fazer nada. Está ali um slide que não se move. Portanto, tudo isto é conhecido, faz parte das técnicas da pedagogia à distância. Isso já está resolvido em muitos sítios, mas dá a ideia que ainda não está suficientemente, digamos, interiorizada e, portanto, as pessoas ainda não aprenderam. Como digo, eu assistia a pessoas que eu pensava que eram uns craques bestiais, porque estava habituado a lê-los e, de facto, eles têm ideias muito inteligentes e que, do ponto de vista da apresentação, eram, de facto, maus. Não sei se isso responde à questão. Penso que sim. Já agora, o professor Sebastião quer fazer uma intervenção. Força, professor. É só ligar o microfone. Eu sei. Ah. Bem, Pois também. muitos de nós já sabiam que o professor António Dias Figueiredo, além de mais, é um notável pedagogo, não é? E esta palestra, António, podes ter certeza, está a ser absolutamente interessante. Quem me conhece sabe que eu tenho tentado promover aquilo que eu chamo de educação sem fronteiras e sem paredes, não é? Que tem a ver com aquilo que tu dizes, não é? E realmente estou completamente de acordo com a generalidade, com todos os pontos essenciais que tu mencionas. Eu gostaria de acrescentar um outro, mas relativamente a esses pontos, eu tenho nos meus pensamentos esta ideia de que há muitos ciclos nas nossas vidas, na humanidade, ciclos de 40 anos, cerca de 40 anos. As coisas vão se repetindo com nuances diferentes. E acho muito interessante, quando tu estavas a falar, a meio de estares a falar, e antes de usares a palavra que eu vou dizer a seguir, eu pensei nas campanhas de 1975 que se desenvolveram em Portugal, que eram as campanhas de alfabetização do MFA. E tu a seguir acabaste por dizer que nós precisamos de alfabetizar as pessoas, agora noutra dimensão e noutro nível, obviamente, e certamente que essas campanhas de há 45 anos tinham outros objetivos, que estas agora não terão, mas nós precisamos muito de promover a literacia digital das pessoas sob várias formas. Não é? E a segunda questão, que realmente é muito interessante, do uso do telemóvel, não resisto a fazer dois comentários. Primeiro, os adultos criticam, até agora vão criticando menos, os jovens ou as crianças que já têm telemóvel, que estão sempre agarrados ao telemóvel, olhem à vossa volta e vejam em locais onde estão adultos, estão continuadamente agarrados a telemóveis, não é? Portanto, não são só os jovens, há uma atração fatal, digamos assim, que é preciso eventualmente contrariar um bocadinho, em nome da socialização, mas há uma atração. Ora, em 75 também, o António é desse tempo, havia 2 ou 3 colegas estudantes que tinham calculadoras, os outros usavam réguas de cálculo na engenharia. Não é? E desses que tinham calculadoras, os que tinham dinheiro, que eram os que também tinham automóvel, eu já tenho dito isso, que acho muito interessante, tinham umas HPs que faziam coisas extraordinárias. Nós, os que não tinham HP, diziam que HP significava high price, não é? Porque eram muito caras e nós não conseguíamos comprar essas máquinas. Ora bem, o que o António está a sugerir é que os telemóveis, e claro, havia uma grande crítica por parte dos professores, de uns tantos professores, ao uso das máquinas de calcular, por razões diversas, não vou agora aqui estar a gastar tempo, mas havia muitas críticas, não é? Bom, o que o António, acho eu, está a sugerir de alguma forma é que nós utilizemos de forma crítica, naturalmente, e com análise crítica, os equipamentos disponíveis para resolver o problema das 4 equações, das 4 incógnitas e outras coisas do género, e muitas outras coisas para resolver. Agora, de tudo o que o António disse, são 5 pontos fundamentais, eu neste momento estou muito preocupado e não acho que seja conjuntural com o 6º ponto.
que é a dimensão do parque tecnológico da nossa sociedade e dos nossos jovens. Nós fizemos um inquérito, eu tenho-vos a dizer que cerca de 20% 15% têm problemas de alguma dimensão, mas há um grupo muito grande, e estamos a falar de 35% a 40%, que partilha com 2, 3 e 4 pessoas os seus equipamentos, que dizem que têm equipamento, mas que partilham os equipamentos, até porque nos dias de hoje, eu não sei o que vai acontecer nos próximos tempos, em casa está o pai, está a mãe, está o irmão, está a irmã, estão todos a estudar ou a trabalhar por teletrabalho. Se responderem que têm um computador, dizem que sim, mas se calhar têm 1 ou 2, quando muito, em casa para toda a gente. E isso, neste momento, para lá dos problemas de rede, para lá dos problemas de outro tipo. E isso, naturalmente, que põe em causa é a equidade social que nós pretendemos e no modelo de educação que nós temos que dar, não é? E que proporcionar às pessoas. E essa, portanto, é para mim, a sexta grande opção, para lá daquelas 5 que o professor António Dias Figueiredo mencionou e que não tenho nenhuma dúvida em estar de acordo, não é? E apoiar essa sexta, em que é preciso. Vou começar pelas instituições, mas vou chegar para lá das nossas autonomias, que isso sim é um problema gravíssimo e dava para estarmos aqui a conversar muito tempo. É preciso que autarquias, é preciso que instituições, é preciso que a alumínio, mas é preciso que o governo, os governos, este e os futuros governos, desenvolvam um programa que proporcione, que facilite que o parque tecnológico das nossas famílias seja significativamente melhorado. Porque se nós não fizermos isso, vamos ter a tal situação de desequilíbrio social do desenvolvimento e de agravamento das diferenças no desenvolvimento. Mas, de resto, bom, isto dava para conversar para lá da questão dos professores, de promover as competências dos professores. Enfim, este vírus, que é um drama, não está em discussão isso, não está em discussão um segundo, e a saúde é a primeira grande questão, mas este vírus fez ganhar para o nosso desenvolvimento muitos anos. Eu digo isto convictamente. Digo isto convictamente. Pois eu não sei se queres que eu comente, Sebastião. Eu concordo com o que tu dizes, pá, portanto não tenho muito que dizer. Pá. Eu senti, apesar de tudo, e talvez tenha sido aí que isso me tenha ajudado, tenha tornado mais aguda na minha percepção esta questão do telemóvel. Eu assisti, por exemplo, em casa do meu filho, a mulher, assisti à distância porque não podia ir lá, mas soube que o meu filho estava em casa a trabalhar e usava o computador, a mulher estava em casa a trabalhar e usava o computador, o meu neto mais velho estava em casa e usava o computador, e a garota de 7 anos também usava um computador velho que o pai foi recuperar e tal, e limpou aquilo tudo. Pronto. E havia ali 4 computadores e havia banda larga que dava para aquilo tudo. Mas eu imagino como é que uma família que não tem coisa nenhuma, ou se tem só um computador em que o pai está em casa a trabalhar, como é que vai ser? Como é que aqueles miúdos vão estudar se o desgraçado do pai está a tirar 8 horas por dia ou 9 em frente de um teclado? Não é? Portanto, esse é de facto um problema dramático. Agora, essa foi a altura em que eu pensei, se estes miúdos tivessem um telemóvel, ou um smartphone, e soubessem usá-lo para, pelo menos, começarem a ir mais longe, porque o problema é fazer o bootstrap, é como acontece nos computadores, o problema é fazer o arranque. Se houver um telemóvel do lado de lá, em que se pode começar a dizer ao miúdo, agora faz isto, agora faz aquilo, já se consegue estabelecer a comunicação. E, portanto, eu penso que não resolve o problema, mas penso que o smartphone usado de uma maneira inteligente, moderada, mas inteligente, vai ajudar a resolver vários desses problemas. Porque, inclusivamente, famílias que tivessem problemas de acesso e que acabaram por ser subsidiados porque lhes deram um computador para casa, que elas depois vão ter que entregar à escola, e não sei o que, acho que há muitas modalidades. Mas se essa criança tivesse um telemóvel e lhe dessem uma conta de dados,
e dizer, epá, agora durante 2 meses tens aqui este telemóvel, tens aqui uma conta, ou tens esse telemóvel para o resto da tua vida e tens aqui uma conta de dados para poderes ir às aulas. Já não estava pendurado numa banda em que os pais, ao fim de 12 dias, diziam, esgotou-se a conta. Não é? Portanto, eu acho que estas coisas se podem complementar. Não é? Okay. A professora Dor Formosinho também queria intervir. Faz favor, professora. Cumprimento o Dr. Figueiredo e conhecemos de outros contextos, como sabe, mas eu queria pôr uma questão que, parecendo mais teorética, tem de facto muitas implicações práticas. E eu parece-me, do que li, um artigo até do seu 2019, que era crítico do conceito que era apresentado, digamos, é o DIGCOM, que apresentava um conceito sobre competências digitais da União Europeia que lhe parecia muito redutor, muito restritivo. E eu vi nisto, de facto, um apelo a uma transdisciplinaridade e até a uma transversalidade de saberes que podia recuperar muito do que foi feito nas últimas décadas, de muita pesquisa, muito material heurístico que nós temos das últimas décadas, que provindos de áreas muito diversas, não é? Desde a linguística textual, pragmática da comunicação, psicolinguística, e é um material que, se de algum modo agora não for reconduzido, repensado neste novo quadro do que é competência digital, fica perdido, e eu diria quase ingloriamente perdido. Eu não sei se concorda, porque a sua posição é muito crítica relativamente à definição restrita que é dada de competências digitais. Sim. Aliás, eu penso que já escrevi mais outro sobre isso. É uma coisa que me... Essa questão da preparação das competências digitais é, de facto, um domínio no qual eu me sinto muito responsável. Porquê? Porque eu tenho 50 anos de ligação, pelo menos de ligação às tecnologias digitais. E, portanto, se alguém tem responsabilidades nesse domínio, eu tenho-as mais ainda. Acrescidas por causa desta. E, portanto, sinto quase que é quase, digamos, um dever ético, dizer, não se entusiasmem demais, estas coisas não são bem assim, etc. E, claramente, essa minha argumentação, eu já usei também noutros lados e continuo a estar exatamente de acordo com ela. A questão das competências digitais é uma questão claramente transdisciplinar. Ninguém ganha nada em saber fazer jogos digitais, quando os jogos são analógicos e digitais, por exemplo. Sim. E, portanto, se depois só sabe digital e não sabe analógico, não faz nada, não faz jogos. Ou nem vai fazer jogos digitais, se só sabe digital e analógico, mas não tem uma competência sobre jogos, sobre todo o comportamento lúdico, quer psicológico, quer afetivo, que envolve a construção de um jogo. E, portanto, tem que ter as competências digitais não podem ser olhadas como qualquer coisa de singular, mas como qualquer coisa que se dilui num conjunto de saberes e que convive bem com esses saberes. E concordo absolutamente quando, de certo modo, menciona as questões das humanidades digitais, ou pelo menos tocou-lhe, digamos, eu acho que é uma tragédia que hoje em dia as humanidades não estejam, de facto, a apropriar-se culturalmente do potencial que as tecnologias lhes dão. Algumas fazem, mas estão a fazer muito menos do que podiam fazer. E isso sim seria uma visão muito mais ampla e muito mais rica das competências digitais. Portanto, quando eu digo que o telemóvel é um instrumento pessoal, e universal de desenvolvimento de competências digitais, essas competências digitais incluem, por exemplo, o saber ler. Hoje em dia, eu olho para um telemóvel. Eu, quando leio num telemóvel, eu não leio como leio num livro. Eu leio de uma maneira diferente. Eu, quando leio num telemóvel, eu tenho acesso a um dicionário, eu tenho acesso a sinónimos, eu tomo notas. Portanto, eu tenho uma maneira de ler. No fundo, hoje em dia,
usar um telemóvel, ou quem diz telemóvel, ou dispositivo portátil para ler, obriga a aprender a ler, porque a leitura já não é a mesma. Eu quero, com certeza, depois apontar, porque este artigo faz-me lembrar um outro, que eu quero ver quando tiver tempo, e, portanto, o próprio ato de ler é, hoje em dia, uma competência digital que tem que ser aprofundada. Sim, mas eu acho que esta ideia de transdisciplinaridade, que é uma ideia forte, ela realmente, e esta também é uma ocasião para se aprofundar, porque por vezes não houve, eu creio que não ter havido esse diálogo que poderia ser fecundado por todas essas abordagens e por o cruzamento de todas estas pesquisas. Estou de acordo, estou de acordo. Não é? Porque aqui a própria pragmática da comunicação, que é muito importante, não é? E que explora toda essa dimensão analógica da comunicação, porque na realidade o digital reconfigura o próprio humano, num certo sentido, não é? Reconfigura o humano. E, portanto, para se apropriar de toda, digamos, de toda a tradição cultural, eu acho que a transdisciplinaridade é absolutamente, é um requisito absolutamente imprescindível. Não sei se se lembra, mas no fim do século passado, em 1998, havia uma preocupação. Aliás, a própria Unesco publicou aquele relatório aquele relatório famoso, não me lembro agora o nome dele, mas era o relatório. Foi um relatório sobre a remodelação da educação. O Roberto Carneiro até participou. Sim. E tudo. E, portanto, havia uma preocupação muito grande, dizer, agora vamos começar um século novo, o século XXI, como é que nós vamos, o que é que devemos melhorar? E não sei se se lembra que o Edgar Morin dizia: o grande desafio da educação para o século XXI é estabelecer as ligações. É créer les liens. É estabelecer as ligações, é no fundo a transdisciplinaridade. É perceber que tudo tem que ver com tudo e que tudo tem que se melhorar. Para melhorar algo tem que melhorar tudo. E para melhorar tudo tem que saber, procurar saber tudo, ligar tudo. E porque de facto a educação está em tudo. Ele escreveu um livro muito interessante, depois escreveu um livro muito interessante com essas ideias. Pois, eu felicito porque acho que a cultura humanista não é contrária a todo este desenvolvimento e ela, de alguma maneira, pode ser mesmo recuperada para os nossos alunos através de todos estes meios tecnológicos. E isso é verdadeiramente importante. Que eles possam, no fundo, digamos, desenvolver um conjunto de competências e até de competências e conhecimentos associados a essa tradição humanista, mesmo que através destes novos meios. Aliás, só o farão se for através destes novos meios. Penso que já dificilmente alguns farão se não for através destas novas propostas tecnológicas. Concordo. Não sei se concorda. Concordo absolutamente. Temos aqui mais uma questão. Sónia, queres colocar uma questão? Tenho som, Fernando. Tens, força. Tenho. Som e imagem. Sim. Som e imagem. Como está, Sr. Professor? É sempre um grande prazer ouvi-lo, que alia o conhecimento tecnológico às pedagogias e tem uma característica que eu aprecio particularmente, que é ter sempre dúvidas. Eu gosto muito desse género, porque só assim é que nós conseguimos chegar a algum lado. Nós estamos aqui numa fase muito estranha e aquilo que tem acontecido, por exemplo, aquilo que o Sr. Professor falou, que é as pessoas só conhecem o ensino presencial. Então o que fazem é ligam o Zoom e fazem o ensino presencial, só que cada um em sua casa. Ou seja, tudo errado.
tudo errado ou é aquilo que as pessoas Fazer o que fazem. podem, não é? O que podem, exatamente. O que sabem. O que sabem. O que é que a minha pergunta é inocente, a minha pergunta, o meu pedido só é o que é que nós, universidade, temos a ganhar com esta fase? Custa-nos a todos pensar que temos alguma coisa a ganhar depois desta fase tão estranha, mas conseguimos repensar aqui uma série de coisas. Pensar que em Portugal se gastou muito dinheiro com muita coisa e não se capacitou as famílias todas de tecnologia, e o seu professor, como eu, temos andado em muitos sítios, com muitos projetos, e ver no sítio mais pequenino da Turquia, eles com tablets, na Estónia, em todo lado, e em Portugal parece que isso passou um bocadinho ao lado. Mas minha preocupação principal, o que é que nós temos a ganhar? Nós, universidade, instituições de ensino superior, temos a ganhar com esta experiência. Já vamos ter alunos que estão no secundário a passarem por isto, já vamos ter alunos que durante a universidade passam por isto. E aqui vamos distinguir muito o tipo de alunos motivado com aquele aluno que está a dormir o dia todo e que durante a noite está a jogar jogos de computador. Muito obrigada, Sr. Professor, e até breve, até que a próxima vez seja presencialmente. É verdade, espero que sim, mas tive muito gosto em vê-la em grande, porque vejo às vezes em pequenino, Exatamente. mas eu Exatamente. em grande. Exatamente. Mas gostava de comentar um pouco, sabe que nós hoje não sabemos bem, não é? Eu também tento pensar o que é a universidade. A universidade é um meio muito... é curiosíssimo. A universidade é uma instituição interessantíssima, porque é muito conservadora. E, portanto, há aqui, tenta estabelecer uma conciliação entre uma quantidade de aspectos que são contraditórios. O próprio conceito de estratégia é muito interessante, mas, em rigor, uma universidade devia ser estratégica. Devia ter uma atitude estratégica permanente. Porquê? Porque quando se lança um curso, ele só vai ter efeitos daí a 5 ou 6 anos no mercado de trabalho. Ou 7 ou 8. E, portanto, se nós lançamos o curso errado agora, vamos fazer disparates daqui a 7 ou 8 anos e depois durante uma geração inteira. Portanto, a universidade, em termos teóricos, é uma instituição eminentemente estratégica. Mas, por razões históricas, não é. A universidade vai avançando dia a dia de uma forma... Porquê? Inclusivamente, a maior parte das universidades, incluindo a Universidade Portuguesa, fazia o que os reis diziam. E, portanto, de um ano para o outro tinham que mudar, em função daquilo que lhes era determinado. Bom, portanto, este conservadorismo tem dificuldades muito grandes. E há um conservadorismo dos professores que vão... Vamos a ver agora o que é que acontece, eu estou cheio de curiosidade, mas há, de facto, um conservadorismo muito grande da parte dos professores. Mas os mais conservadores de todos são os alunos. Os alunos, porquê? Porque os alunos não querem mudar. Aliás, os alunos nem sequer, muitas vezes, querem aprender. O que eles querem é ter uma nota. Não é? Portanto, a grande preocupação, eles querem logo saber como é que isto vai ser avaliado, que é para, então, se posicionarem para serem bem avaliados. Portanto, há uma quantidade muito grande de, digamos, de tradições culturais que existem, que eu penso que algumas delas vão ser mudadas agora. Aliás, estou convencido que estão a mudar. Eu tenho assistido a algumas conversas e continuo ligado ao meu departamento e tenho assistido a alguns debates entre colegas e acerca das reações dos alunos, e eu sinto que os alunos estão a começar a mudar. E os professores também estão a começar a mudar. Por exemplo, o número de presenças, atualmente, mesmo nestas aulas à distância, é maior, muito maior, do que era antes. Nesta altura, praticamente não... Tem dias. Tem dias. Bom, o que os meus colegas dizem é que neste momento estão com números de presenças muito superiores. Não sei se eles se adaptaram bem ou não. Portanto, eu tenho muita curiosidade de ver o que é que acontece, mas estou convencido que podem haver, de facto, mudanças interessantes. Bom, e depois, de facto, as instituições que já têm essas coisas pensadas e que só não estão a avançar porque o ambiente ainda não é propício, se calhar algumas delas vão conseguir começar a pô-las em prática. Não é? Assim seja. Mas não sei. É uma incógnita grande. Obrigado, professor. Temos agora o professor António Moreira da Universidade de Aveiro, quer colocar uma questão. Força, professor.
Boa tarde a todos. Sempre um prazer ouvir-te, António, com a clarividência e as dúvidas que tens sempre para trazer e que nos fazem pensar. E é exatamente na esteira do que acabaste agora de referir que eu gostaria de colocar o seguinte problema. Nós, obviamente, em função do que tem sido estes 2 meses, tivemos uma atitude que foi reativa e que, portanto, tentou colmatar lacunas para as quais não estávamos preparados, mas que de algum modo vieram fazer aquilo que o Minerva, o Nónio, a UART, o programa Internet nas Escolas, do Mariano Gago, tanto tentaram implementar e agora parece que um vírus obrigou a que as mentalidades mudassem e que obviamente terá um impacto, e é exatamente sobre esse impacto que eu gostaria de falar. Eu tenho a mesma experiência, que é de verificar que há muito mais presenças do que havia anteriormente. Há um grande empenho por parte de docentes, e estou a falar do ensino superior, obviamente, e também dos que conheço que trabalham no ensino não superior, e a atitude tem sido até daquela que eu tenho presenciado e que tenho, da qual tenho sido testemunha, é de que há inclusivamente, à parte daqueles que continuam a ser resistentes, há inclusivamente aqueles que são proativos e que querem de algum modo modificar as coisas. A questão que se coloca é, agora que fomos reativos, qual é a tua perspectiva do que deveria ser um eventual conjunto de cenários para que este elan, ou se quisermos, esta dinâmica, não se perca no futuro e seja rentabilizada do ponto de vista daquilo que é a resposta do ensino superior, seja ele superior, seja ele universitário ou politécnico, para que exatamente se consiga não perder o capital que se conseguiu adquirir por motivos que não foram de tutela ou de top-down ou de imposição política educativa. Pois, eu não sei bem, eu não sei, eu penso que nesta altura há uma coisa, eu relativamente à universidade eu penso que a universidade em grande parte, ou podia ser em grande parte, uma função significativa dos docentes que tem. Infelizmente as universidades estão a enveredar por um caminho em que entregam, felizmente há exceções, mas há universidades que entregam as suas decisões a um conjunto de gestores que não têm, digamos, uma perspectiva do que é o papel de uma universidade e onde é que está a força de uma universidade, aquela força escondida que nos momentos exatos se revela. E, portanto, eu acho que há uma carência grande, em todo o mundo, não é só cá, é de lideranças. Há uma falta muito grande eu não estou a falar sequer de líderes, de pessoas que mandem, não, pessoas que se apaixonem e que sejam seguidas pelos outros, que levem os outros a seguirem-nas e a apaixonarem mais outros atrás e tal. Eu penso que é possível que haja algumas universidades, depois deste abanão, que deem saltos muito grandes. E é possível que haja outros que fiquem na mesma. No que diz respeito aos docentes, o docente, eu apercebi-me disso ao longo de uma vida muito dedicada e muito entusiasmada de envolvimento da universidade. O docente é uma combinação estranha, o académico é uma combinação estranha entre um grande conservadorismo. Porquê? Eu nem diria que é a economia. Ele tem que fazer as suas publicações, tem que fazer o seu projeto de investigação, tem que fazer a candidatura para isto, tem que fazer a candidatura. E pronto, não pode perder muito tempo. Portanto, cria uma rotina e segue aquela rotina e não quer sair da rotina. E, portanto, muitas vezes nós dizemos este professor é conservador porque não quer sair da rotina. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas inteligentes. E, por mais de que uma vez se vê
que esta combinação dá bons resultados. Porque quando uma pessoa inteligente chega à altura e diz, epá, então vamos lá ver isto, como é que é? Eu vou agora, de facto, mudar. Vou ter que mudar, pois eu vou mudar. E vê-se o académico fazer coisas maravilhosas. Porquê? Porque é uma pessoa inteligente. E depois tem recursos, e tem rede, tem canais, tem pessoas com quem fala, e, portanto, quando decide mudar, pode mudar muita coisa. Portanto, eu penso que nós, neste momento, o nosso grande déficit é nas lideranças. É ter alguém que puxe as pessoas e que mobilize esse grande capital que existe e que foi agora, de facto, agitado. E, portanto, está agora, penso eu, em condições de poder ser, digamos, mobilizado, penso eu. Esta é uma visão que é claramente otimista, mas eu costumo ser... Não, mas eu também sou otimista. E não tenho razões para mudar de ideia. Eu também não, graças a Deus. Obrigado pelo teu comentário. Gostei de te ouvir, António. E é um prazer ver-te novamente. Bom, mais alguma questão que alguém queira colar? Eu gostava de colocar uma questão, não sei se ainda há tempo para isso. Posso? Não sei se o professor António Figueiredo estiver disponível. Sim, então, à vontade. Ok. Antes de mais, boa tarde a todos os presentes, como é óbvio. O meu nome é Paulo Roldão, eu sou professor do ensino secundário e aproveito a deixa que destes últimos comentários e vou ser um bocadinho mais pessimista e, portanto, vou introduzir aqui uma nota mais pessimista, porque acho que nós temos estado a falar aqui de uma coisa que eu metaforicamente chamaria a cereja no topo do bolo, que é, se tudo fosse perfeito, as coisas caminhariam seguramente no sentido em que as várias opiniões aqui acabam por se tornar mais ou menos coincidentes, porque parece que quem está no terreno, com uma ou outra divergência, acaba por ter uma visão, enfim, física daquilo que são os problemas e até dos próximos passos a dar, que me parece que acaba por ser bastante comum às opiniões que já vi aqui, tirando, como disse, um ou outro pormenor. O meu pessimismo, portanto, aqui o meu desafio pessimista aqui é o seguinte. Enfim, não tenho uma vida profissional muito longa, estou no ensino há 27 anos, fiquei há poucos dias a saber que tenho 27 anos de profissão, embora tenha começado em 90. No entanto, a minha percepção da realidade foi evoluindo, obviamente, não é? Como acontece em todos os casos. E a percepção que eu neste momento tenho, que tem obviamente já a influência da situação real em que estamos a viver neste momento, com o ensino que foi todo transportado para um ensino à distância, é de que de repente a sociedade percebeu-se que a educação tem um determinado valor, que eu apostaria que há coisa de 2 ou 3 meses atrás esse valor estaria provavelmente, não diria em saldo, mas estaria a preços muito mais baixos do que está hoje. E, aliás, acho, até do meu ponto de vista, que aconteceu o mesmo também com a saúde. De repente, a saúde e a educação parece que passaram para o topo das prioridades da sociedade. Volto a dizer, esta é a minha percepção, e acresce também que da crise que nós temos vindo a debelar desde que ela se oficializou em 2011, aquilo que tem realmente sido importante para a sociedade é a economia. Eu sei que a economia é que gera e os recursos financeiros e, no fundo, faz mexer tudo. Mas, aparentemente, a educação passou para uma espécie de parente pobre em termos de função pública e isso, do meu ponto de vista, trouxe-nos a um ponto que me surpreende, que é o facto de, apesar de estarmos, a educação, e aqui estou a falar de educação em geral, nos vários níveis, apesar de termos sido colocados num ponto em que o orçamento não estica para a educação, portanto, para a educação não há, ou há, mas é sempre com um grande esforço, com reitores a terem que exigir, com responsáveis por associações de diretores de escola a terem que influenciar para se conseguir realmente voltar a colocar a educação de onde ela nunca devia ter saído. E o aspecto negativo que eu introduzo aqui é este. Havendo agora uma percepção muito mais real daquilo que a educação representa para a sociedade, até para preparar a sociedade para as informações que vão chegando, por exemplo, para assistir a uma conferência de imprensa de uma ministra da Saúde, é preciso que a educação contribua para se perceber a informação que é dada ali, para se perceber os dados que são disponibilizados. É preciso que a educação prepare os jovens para lidarem com,
ferramentas, instrumentos que permitam criar uma redundância na educação que faça com que um jovem possa estar distante da sua universidade ou do seu estabelecimento de ensino e isso não implicar estar a faltar. E vou ficar por aqui. O meu pedido de comentário é: o que é que precisamos de fazer para termos voz nos decisores políticos? Porque eu, obviamente, sou muito pessimista quanto ao Ministro da Educação que temos. Eu acho que ele seja uma via para a solução, mas isso é a minha percepção, obviamente. Ficaria muito contente de ter que dizer o contrário e chegar a essa conclusão. A conclusão é que ele não faz parte, neste momento, da solução, mas nós precisamos realmente de subir a nossa influência nos decisores políticos, porque há muito dinheiro, e a prova é que ele tem estado a ser disponibilizado à sociedade, sob várias formas, e até às empresas. Até há 2 meses atrás eu não conseguia dinheiro sequer para comprar um software, quanto mais um equipamento informático. Neste momento parece que há muito dinheiro, portanto o que é que falta aqui para nós influenciarmos os decisores políticos para que a educação siga exatamente os passos que eu ouvi aqui o Dr. António Figueiredo e outros comentadores, e que me parece ser inevitavelmente o passo que seria a cereja no topo do bolo. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu devo dizer que relativamente à superioridade da economia sobre a educação, eu aí é um dos pontos onde eu não sou nada otimista. Eu era muito amigo, participei num conjunto de projetos europeus onde tinha como companheiro um famoso economista francês, que já não é vivo, infelizmente, era uma pessoa deliciosa. Jean-Marie Albertini. Ele está traduzido em várias línguas, inclusive em português. E o que ele dizia, não tenham. Os projetos em que nós estávamos envolvidos eram tudo projetos que tinham a ver com a educação. E ele dizia, em toda a história da humanidade, a educação sempre fez o que a economia disse. Nunca houve situação nenhuma em que a educação tenha mudado a economia. Foi a economia que decidiu como é que a educação havia de ser. Portanto, aquilo que eu penso é que nós hoje em dia, e agora voltando já para o aspecto mais, digamos, mais combativo, eu penso que, aliás, não é só a educação. Se reparar, a ciência é a mesma coisa. Sim. Se reparar, houve uma série de avisos feitos por cientistas, desde 2007 pelo menos, a dizerem, vem aí uma pandemia. Houve um único político que eu tenha visto, não sei se até é possível que tenha havido mais, mas que eu tenho sabido foi o Obama. Já perto do seu fim do seu mandato dizia, nós temos que começar, isto vai ser complicado, porque nós não estamos preparados e tal. Mas os cientistas andam, portanto, há mais de 10 anos a dizer isto vai acontecer. E os políticos não ligaram nada, nem os economistas. Não é? Aliás, mais do que isso. Ainda outro dia estive a ver uma entrevista muito interessante a um comentador que dizia: quando houve movimentos no sentido de que se tomasse cuidado, os economistas usaram lobbies para calar os cientistas. Para os cientistas não virem estragar a economia ou não virem alterar os fluxos do mercado de capital, porque se falava nisso, ia surgir um pânico e havia prejuízos económicos. Portanto, aconteceu com os cientistas uma coisa semelhante ao que está a acontecer também com a educação. Agora viram-se para os cientistas, dão aos cientistas o que eles quiserem, e descobram lá a vacina, e descobram lá esse tudo. Mas quando isto passar, volta à economia. E, portanto, o que é que se pode fazer? É manter pressão. É manter uma atitude, digamos assim, subversiva. E insistir. Eu tento ser subversiva, a minha presença online, onde eu procuro, e não é muito tempo, mas sempre tenho um bocadito, vou num instante a uma ou outra rede e tento ser um bocadinho subversivo, mas temos que ser subversivos, temos que fazer lobby, temos que fazer o lobby. E penso que a educação tem que fazer um lobby. E tem que ter inteligência na maneira como faz esse lobby, porque muitas vezes a forma como o faz, inclusive às vezes os sindicatos não têm ajudado, né, a colocar a mensagem ideal. E, portanto, chegam às vezes a perder
a própria razão perante o público. Isso não pode acontecer. De acordo. É preciso, de facto, fazer lobbies inteligentes, sérios, para, de facto, tenhamos uma educação melhor. E este, digamos, é o aspecto positivo e otimista da minha parte. Eu acho que enquanto houver uma pessoa teimosa a dizer isto não pode ser assim, e insistir, e houver outra que diga eu concordo, e etc., poderemos introduzir algumas mudanças. Enfim, mas esta é a minha visão otimista, sempre com muitas dúvidas, como diz a Sónia. Muito obrigado, professor. Mais alguma questão? Alguém quer colocar mais alguma? Não? Pronto. Então eu iria mais uma vez agradecer ao professor o facto de ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui connosco. Confesso que fiquei muito agradado com o facto do professor ter assistido a todas as conferências que fizemos desde segunda-feira até agora, portanto, pelo interesse que demonstrou, portanto, tem sempre um convidado especialíssimo para estar aqui a assistir aos nossos trabalhos. Eu não consegui, deixe-me só dizer, peço desculpa para interromper, porque a certeza vai fechar e eu queria só dizer... sim. Não sei se... Força, professor, força. Queria só dizer duas coisas. Uma delas é que, de facto, não consegui, em alguns casos, estar até ao fim, porque tinha compromissos logo a seguir e, portanto, em alguns casos tive que sair mais cedo. A outra coisa era, porque achava que sim, quer dizer, estava solidário, eu gosto de me sentir solidário com as iniciativas, não é? Ajuda-me, inclusivamente, a senti-las melhor, a compreender o espírito da iniciativa. Outra coisa que eu queria dizer é que este texto são notas que eu escrevi, mas quando tiver um bocadinho vou passá-las a limpo e ponho-as no meu blog, de modo que se quiser depois... Com certeza, iremos partilhar com todo o gosto, professor, como é óbvio. Okay. Pronto, então... Agora já não interrompo mais. Não, mas pode interromper sempre que necessitar, não tem problema nenhum. Eu ia fazer o que costumo fazer nas outras sessões, que era pedir ao Sr. Reitor se podia fazer o fecho da sessão e da própria semana, e dizendo que esta experiência, na minha perspectiva, foi muito enriquecedora. Conseguimos ter um leque de oradores de grande nível e de grande prestígio nacional e internacional. Portanto, o que se vizinha na minha cabeça, já está a nascer algumas outras ideias para mais tarde, não estar já nas próximas semanas, porque senão depois começa a ser sessões e eventos em demasia, mas para quem está-nos a assistir, e estamos 50 ou quase 60, vão ter a certeza que iremos apresentar novas iniciativas com novos protagonistas e de certeza todos com muito interesse. Mais uma vez, professor, muito obrigado e iria passar a palavra então ao professor João Feio. E já agora, ao Sr. Professor, há aqui alguém que quer fazer uma pergunta? João Pedro, força. Terminar esta conferência. Mas estamos a ouvir mal, se podia falar um bocadinho mais alto? Antes de terminar esta conferência, que foi interessantíssima, queria deixar aqui uma nota que cada um de nós que aqui estivermos a ouvir vai ter uma responsabilidade, e eu quero deixar aqui uma coisa muito simples. A escola, até ao dia em que obrigou a ficar os alunos confinados, era uma escola em que o telemóvel realmente era um objeto que perturbava. Eu tive que ajudar a configurar uma pessoa amiga, que é a professora, e ela diz-me como é que vai ser no próximo ano letivo quando o telemóvel e o computador me ajudou e ajudou os alunos a passar esta barreira. Portanto, nós temos que inserir esta ferramenta não como uma coisa que estraga o resultado do professor e do aluno, mas como uma coisa que o ajude. Ora, acontece que, quando isto tudo amenizar e se caracterizar a escola como antes ela foi, nós não nos podemos esquecer de uma coisa que ela me aqui disse, muito importante, não sei se aconteceu no resto, com tudo do meu universo de professores, é de que o aluno hoje, aquele que gostava de estar na escola, porque a gente não se pode esquecer que numa turma há sempre 4 ou 5 que gostam de aprender, perguntavam, e agora quando nós aqui ficamos em casa, como é que isto vai ser? E isto para eles foi um sopro de ar fresco que apareceu. E puxa pelos outros, e aquela ideia que a comunicação social veio trazer, que havia episódios de bullying, e isto não é assim tão importante. É que na maioria as pessoas que perguntaram e deram valor, o que é isto e para que é que eu tenho isto e para o que é que isto realmente serve. E agora dão essa valorização. E este tema que hoje
o Sr. Professor Figueiredo aqui trouxe é de uma... ninguém ainda se calha se apercebeu o quanto oportuno foi aflorar um tema que cada um dos intervenientes, eu não tanto, porque não sou um agente de ensino, não sou professor, estou um bocado longe desta esfera, mas estive aqui como uma pessoa um pouco distante, também posso ser um censor, e sou censor nesta perspectiva. Isto foi um tema tão rico, que ninguém imagina o que aqui está e que se tem que refletir. E nós, quando hoje desligarmos esta sessão, cada um de nós tem que fazer entender e aproveitar as pistas, aquela boa vontade que há muitos alunos que tiveram, e até professores. Ontem na RTP apareceu uma professora que quer desempenhar a sua docência e vai para o cimo do monte, dentro de um automóvel, com os meios que tinha, né? E que tem. Isso não pode acontecer. Portanto, vamos ter que imprimir uma velocidade muito grande para que os encarregados de educação e os estudantes no próximo ano percebam que estas novas ferramentas têm uma mais-valia no contexto em que os desafios que vamos ter que ter daqui para a frente. Tenho a agradecer, peço que não fui, não macei, mas agradeço ao Sr. Professor Figueiredo ter trazido este tema, e isto é de extrema importância ser aqui marcado, principalmente por uma pessoa que está de braços abertos para que a educação em Portugal seja do melhor, de excelência, e que está distante, mas que tem dois ouvidos e uma boca só, porque é muito importante a gente ouvir mais do que falar. Mas eu achei muito importante esta minha nota, porque realmente hoje a sociedade encara aquilo que era uma coisa que não ajudava a educação de uma forma aberta e de outra maneira. Aliás, eu hoje passei por uma casa comercial que vende telemóveis e me foram dizendo: pena é que as redes têm pacotes e nós não conseguimos. Vendemos aqui já algumas coisas interessantes, mas não há dados no pacote comercial para que as pessoas possam utilizar, para não haver essa sobrecarga que já aqui se aproveitou. Portanto, isto é um diálogo que tem que ser feito na sociedade e que não é só o professor que tem que abrir estes novos caminhos de responsabilidade que aqui foram hoje aflorados e que têm que ser determinantes. Quando não se vier uma nova pandemia, isto é um caos. Tenho a agradecer ao Sr. Professor Figueiredo e a todos que agora me tiveram capturar neste meu deitar de espírito cá para fora, as ideias que me vão na cabeça. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Não sei se o professor Figueiredo quer deixar algumas palavras finais para esta intervenção. Não, quer dizer, fico muito contente por ter conseguido, de facto, pelo que me percebo, não é? Ter conseguido inspirar as pessoas. Eu penso que este é o meu papel, não é? Eu penso que um bocado o papel de todos nós é inspirarmos os outros, não é? E dar-lhes vontade de lutar. E eu penso, enfim, estou convencido, cheguei a este momento convencido pelas intervenções que eu vi, que consegui, pelo menos consegui um bocadito, e para mim isso é muito, muito importante. Muito obrigado. O Sr. Professor Sebastião Feio, se quiser fazer um encerramento, faz favor. Uma palavra de reconhecimento ao Fernando mais uma vez, uma palavra de agradecimento ao António mais outra vez, foi notável a tua intervenção, e permita-me uma palavra de otimismo e de esperança no futuro, porque sendo necessário manter uma visão humanista da vida, é necessário também mais do que nunca uma visão reformista, e nós vamos estar à altura desse futuro. E eu, como fui professor de métodos numéricos, e em métodos numéricos há uma essência que são os métodos iterativos, que têm uma característica extraordinária. Mesmo quando cometemos erro num passo, ao começarmos um novo passo, estamos a começar a ir para o futuro, porque os processos são de alguma forma autocorretivos. Portanto, nós vivemos a vida desta forma. Cometemos erros, temos que olhar para os erros, aprender com os erros e pensar sempre que temos que trabalhar para chegar a uma convergência com o futuro, não é? Com uma convergência adequada com os princípios fundamentais da humanidade. E é isto. Muito obrigado, António, mais uma vez. Obrigado a todos. Foi uma semana absolutamente notável. E cá estamos nós com o webinars. Eu, nestes
neste mês assisti a palestras excepcionais. E a maioria delas portuguesas, porque assisti a muitas internacionais que não tiveram nem nada que se pareça com a qualidade do que eu vi aqui em algumas das palestras dos meus colegas. Muito obrigado. Muito obrigado então a todos, muito boa tarde. Esperemos que nos possamos encontrar daqui a algum tempo com outras iniciativas. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado. Deus também. Obrigado. Parabéns. Agradeço também, obrigado. Boa. Muito bom mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada à Universidade e à equipa, na pessoa do Dr. Fernando Moreira, que organizou esta semana. Obrigada. 1, 2, 3, vamos sair.